Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre alguns tópicos importantes a ter em conta quando fazemos treinos de tiros ou treino intervalado, como quiserem chamar. Quando nós queremos correr rápido, uma das coisas que temos que fazer é treinar rápido. É uma coisa inevitável. E como nós não temos muitas vezes capacidade física para treinar rápido durante muito tempo, então fazemos aquilo que se chama o treino intervalado ou treino de tiros, que é nós corremos rápido, mas por um período mais curto, que é para o corpo conseguir aguentar correr àquela velocidade. Com o tempo o corpo vai se habituando a correr a essa velocidade e então vamos conseguindo aumentar as distâncias a que corremos a essa velocidade um pouco mais rápida. Quando vejo alguns corredores a fazer treino de tiros, identifico algumas situações muito simples que poderão ser tomadas em conta e que podem até evitar algum tipo de lesões. A primeira é, há muitos corredores que começam o treino sem fazer o aquecimento. Então o que é que fazem? Chegam ao local onde vão fazer o treino, a partir marcam o relógio, 400 metros, 10 tiros de 400 metros, com uma pausa de 1 minuto e meio ou 2 minutos, marcam o relógio, carregam aqui no play e lá vão eles. Pronto, começam logo a correr de uma forma rápida, sem fazer aquecimento. O que vai acontecer é que o corpo não está ainda habituado àquela velocidade, sente que está a ser agredido, o corpo entra todo em desconforto, em desequilíbrio, então por isso é que nós ficamos completamente ofegantes quando começamos a treinar, a correr rápido logo no início do treino, porque o corpo não sabe bem o que é que está a acontecer, então recruta todo o seu organismo para tentar proteger o corpo desta agressão que está a ser alvo. Então, com o tempo, conforme o treino vai decorrendo, então nós vamos ganhando um bocadinho mais fogo e vamos voltando um pouco ao normal. No entanto, já estragamos o treino porque, entretanto, a pulsação já está muito alta, já estamos todos muito cansados e, portanto, acabamos por depois ter muita dificuldade em fazer o treino. Portanto, é essencial, quando se faz um treino rápido, como um treino de tiros, fazer o aquecimento. O aquecimento é super simples, são 10 a 15 minutos de corrida em ritmo leve, depois fazem 4 sprints de 50 metros e pronto, estão prontos para começar a fazer o treino. Portanto, ao correrem em ritmo leve durante 10, 15 minutos, a pulsação vai subindo gradualmente e então o corpo começa a perceber-se que está a necessitar de se adaptar àquele aumento de velocidade, então vai aos poucos também se adaptando e ajustando e, portanto, chega ao fim do aquecimento e está pronto para dar o máximo, que é isso que nós pretendemos. Portanto, um dos principais erros é o aquecimento, que é essencial e obrigatório. Outro ponto que é muito importante quando nós falamos de treino de tiros é aquele início do tiro, quando nós estamos parados e de repente o relógio apita e sabemos que temos que começar a correr rápido, a um determinado ritmo e queremos correr o mais rápido possível. O que vai acontecer é que nós passamos de parados, estamos completamente parados e de um momento para o outro estamos 4 minutos por quilómetro, 3 minutos por quilómetro, seja lá que velocidade for, ou seja, o corpo vai ter ali um impulso muito grande. O que é que isto pode provocar? Pode provocar algumas lesões, porque nós estamos a fazer uma impulsão muito grande, e os músculos podem não estar prontos para isso, então podemos ter algum tipo de lesão, algum tipo de dor muscular, algum problema que depois pode evitar que nós possamos treinar durante os próximos dias. Então o que é que eu sugiro, o que é que eu faço quando tenho treino de tiros? Então, 10 segundos antes antes do tiro começar, eu começo a correr já a um trote leve, vou aumentando durante esses 10 segundos um pouco a velocidade, de forma a que quando é para começar o tiro, então eu já estou quase na velocidade em que pretendo fazer o tiro, e com isso eu gradualmente estou a aumentar a velocidade, e então
tem menos probabilidade de ter alguma lesão muscular pelo facto de fazer uma impulsão muito grande, uma coisa, um movimento muito brusco de aumentar a correr. Portanto, esta é uma dica que é muito importante para vocês terem a certeza que estão a tentar evitar lesões. E além disso, também garantem que estão a fazer aqueles 400 metros à velocidade que vocês pretendem fazer neste caso o tiro, porque se vocês começam a correr só quando o tiro começa, então de início estão a correr mais lento e depois é que atingem essa velocidade e, portanto, uma parte do tiro não vai ser corrida à velocidade que era pretendida. Isto aplica-se principalmente, por exemplo, a corredores que fazem os treinos de tiros, por exemplo, na passadeira ou na esteira, como chamarem. Vocês sabem que ele tem uns botões para aumentar a velocidade, vocês vão, por exemplo, a uma velocidade baixa e de repente é para começar o tiro. Então começam a carregar no botão e a velocidade vai aumentando muito gradualmente. Então o que vai acontecer é que quando estão na velocidade que vocês pretendem fazer o tiro, já passaram 10, 15 segundos. Então fazem um tiro muito mais curto do que aquele que vocês pretendiam. Então o que é que tem que se fazer? Tal como nos tiros que eu estava a falar há pouco, é 10 a 15 segundos antes do tiro começar, começam a aumentar a velocidade na passadeira, é para depois, quando chega ao momento de fazer o tiro, vocês estarem já na velocidade que vocês pretendem. Portanto, é super simples e com isso vocês conseguem fazer o tiro àquela velocidade durante todo o período que vocês têm previsto. O terceiro erro é fazer os treinos de tiros à velocidade máxima que vocês conseguirem. O que é que é normal nós fazermos? Então, vamos ter um treino intervalado, um treino de tiros, então é para correr rápido, 10 vezes 400 metros. Então, vou para os primeiros 400 metros e dou a velocidade máxima. Isto é para correr rápido, então vamos correr rápido. Vamos então na velocidade máxima. Ficamos cansados, como é evidente, né? Embora seja só 400 metros. Depois tem a pausa. Depois, no segundo tiro, já estou cansado do primeiro, então já vai ser uma velocidade mais baixa. Então já não vai ser aquela velocidade que nós fizemos no primeiro tiro. Depois, no terceiro tiro, já vou correr se calhar um pouco mais lento, ainda mais, porque já estou mesmo muito cansado. No quarto tiro ganhei um bocadinho de energia, porque bebi água, qualquer coisa, então já vou outra vez correr rápido. E acabamos por fazer um treino que as velocidades vão sempre aumentando e diminuindo e, portanto, acabamos por não fazer o treino com o objetivo que ele tem, que é nós corrermos a uma determinada velocidade, tem em conta algum sistema fisiológico que nós estamos a tentar treinar, podemos estar a treinar o limiar de lactato, o VO2 máximo, podemos estar a treinar o que quer que seja, mas aquilo implica mais ou menos irmos sempre ao mesmo ritmo, porque se nós vamos a dar o máximo, depois entretanto já não damos o máximo, depois acabamos por depois já não estar a treinar aquilo que nós pretendíamos. E além disso, também se corre o risco de fazermos 2 ou 3 tiros a uma velocidade estonteante e depois nós queríamos fazer era 10, mas depois já não conseguimos e acabamos por desistir. Portanto, a solução é, se nós queremos correr a um determinado ritmo, então vamos tentar correr a um ritmo mais ou menos constante ao longo dos vários tiros, não dar o nosso máximo. Se nós tivermos relógio, é mais fácil nós controlarmos o ritmo, porque o próprio relógio também, nós parametrizamos o relógio para apitar se o ritmo não estiver dentro de um determinado intervalo, mas há relógios que não têm isso e há pessoas que não têm esse tipo de relógios e, portanto, torna-se às vezes um bocado mais complicado. Mas o ideal é sempre correr de uma forma rápida, mas sempre que tenham esse ritmo mais ou menos controlado, que não seja o vosso máximo dos máximos, porque se é o máximo dos máximos, depois já sabem que vão ter dificuldade em fazer todo o treino. É natural que nas primeiras vezes que fazem treinos de tiros isso seja mais difícil, porque ainda não estão habituados a fazer
àquela mecânica dos tiros, mas com o tempo também vão conseguindo e com a ajuda dos relógios também vão conseguir. Mas é importante terem essa noção que têm que correr sempre mais ou menos a um ritmo constante. Estes são alguns dos principais erros que os corredores cometem quando fazem treino de tiros. Existem outros, mas pronto, estes são os principais. Portanto, nós quando queremos correr rápido, temos de treinar rápido, não há volta a dar a isso. E portanto temos que fazer às vezes treinos mais rápidos. E a forma mais simples de o fazermos é fazer por períodos curtos e aos poucos o corpo vai se habituando a correr rápido, embora por períodos curtos, depois com o tempo nós conseguimos aumentar essas distâncias. Portanto, treino de tiros é para isso, é para nós habituarmos o corpo a correr rápido. Portanto, existem alguns erros, o principal é não fazer aquecimento. O aquecimento é essencial para evitar problemas, porque o corpo tem que se ir gradualmente habituando à velocidade que vocês querem fazer e, portanto, façam um aquecimento. Depois, tentem não fazer movimentos muito bruscos quando vão fazer o treino de tiros, não passar de parado para uma velocidade estonteante. Comecem a correr em trote leve e depois vão aumentando a velocidade os últimos 10, 15 segundos antes de fazer o tiro, e isso deve ser feito também quando fazem os tiros nas passadeiras ou nas esteiras. E depois é importante que os tiros sejam feitos a uma determinada velocidade, porque se nós queremos treinar um determinado ritmo, então deve ser aquele ritmo que nós vamos treinar e não fazer um tiro super rápido, depois um tiro lento, depois outro rápido. Portanto, é importante nós termos este tipo de noções, porque o treino de tiros, se não for feito de uma forma conveniente, vai ser apenas um treino que nos vai cansar imenso e que depois não tem impacto, não tem resultados naquilo que nós queremos, que é melhorar a nossa corrida. Se gostaram do vídeo, espero que subscrevam o canal, ativem as notificações e deixem o vosso joinha. Portanto, até à próxima e bons treinos.